Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui a gente discute dicas e estratégias de como ajudar vocês a conseguirem alavancar suas carreiras. E a gente hoje vai discutir sobre um assunto muito bacana aqui, que é o assunto diferenças entre cenários e casos de teste. Meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes de software, atuando na área há mais de 13 anos. Sou bacharel em engenharia de software, tenho uma especialização em ensino, em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E como eu disse para vocês, a nossa aula de hoje é uma aula sobre um assunto que é bastante discutido, vamos dizer assim, pela galera na comunidade, mas que em grande parte das vezes acaba sendo discutido de maneira superficial. Na aula de hoje, a gente vai discutir isso utilizando exemplos práticos para que vocês possam realmente entender do que se trata e qual é a diferença entre cenário e caso de teste. Porque antes da gente ver o exemplo, eu quero te mostrar isso daqui. Olha só que louco. A gente tem aqui as várias compreensões de caso de teste por essas diversas fontes aqui. O ISTQB, seguindo lá, né, as definições da terminologia que eles usam, eles entendem que um caso de teste é um artefato que possui pré-condições, entradas, ações, resultados esperados e pós-condições. Beleza? Isso é o que eu estava falando aqui para vocês. E STQB descreve assim. Na tela anterior até estava assim, né? A ISO 29119, dígito 3, ela descreve de um jeito diferente. Ela fala que um caso de teste tem que ter ID, objetivo, prioridade, rastreabilidade, pré-condições, entradas e resultados esperados. Tá vendo? Então, a ISO 29119, dígito 3, que tem os templates dos testwares, dos documentos de teste de software, ela fala para você que tem que ter essas 7 características. Já o TestLink, que é uma ferramenta de gestão de testes, ela fala para você que um caso de testes tem que ter ID, título, resumo, pré-condições, status, importância, tipo de execução, tempo estimado de execução e palavra-chave. 9. Se você for pegar o TestLink, que é uma ferramenta open source, e usar dentro da sua empresa, pode ser que a pessoa que configurou o TestLink lá possa ainda colocar um monte de outros campos, porque ele permite campos customizáveis. E você acabar com não, um caso de teste que tem, sei lá, cara, 15 campos. Entendem aqui qual que é a questão? A questão é, existem várias compreensões do termo. Então você precisa saber qual é a compreensão que você está usando hoje. Mas para isso você tem que saber qual que é a fonte também. Beleza? Show! Vamos só fazer uma comparação aqui entre eles, porque eu acho que essa informação vai deixar a sua compreensão muito mais rica hoje. Olha só que bacana. Se a gente for olhar para a ISO 29119, dígito 3, ela fala assim, tem que ter ID. A ISTQB perdeu essa parte. Não, ela perdeu, eu acho que ela perdeu de propósito. Vou explicar para você. Porque assim, pelas leituras que eu faço dos livros que a ISQB tem produzido, e também dos sílabos, e também dos materiais que estão vinculados a ela, existe uma coisa que é chamada de caso de teste, que é o documento, e caso de teste, que é apenas o tester em si, é a combinação dos dados em si. Então, vamos chamar isso de uma combinação, sei lá, virtual, sacou? O documento e o caso de teste.
Então, nesse caso, a ISTQB aqui ela não menciona o ID, porque o documento teria que ter o ID. Agora, aquela combinação de informações não precisa exatamente. Então, isso daqui até é considerável. É bacana, assim, até a gente pensar dessa forma. Bom, um caso de teste é uma combinação em si de pré-condições, de dados, dos resultados esperados, etc. Agora, o documento, não. O documento, segundo o template, tem que ter ID. O objetivo é algo também que fica perdido na definição do ISTQB. O objetivo, aqui na ISO 29119, dígito 13, é o título do caso de teste. Por exemplo, naquele caso de teste que eu citei para vocês, o título dele seria assim: vai dar que um usuário com saldo zerado e uma conta VIP, um usuário com a conta com saldo zerado, com cheque especial de R$200 e uma transferência de R$200,01 não deve completar a transação. Esse seria o objetivo, o título daquele meu caso de teste. Entendeu? No teste link, em vez de chamar de objetivo, ele chama de título. Entendeu a ideia? Eles meio que tentam adaptar ali as coisas para uma linguagem que, em teoria, é mais clara para a pessoa que criou a ferramenta, entendeu? Então, o título é a mesma coisa que o objetivo. Quando a gente vê no teste link o campo resumo, esse campo resumo, basicamente, é o campo ações do ISTQB e o campo entradas da ISO 29119, dígito 3. Porque quando você lê a ISO 29119, dígito 3, lá está escrito assim, ó: entradas são valores ou um passo a passo que descreva a ação a ser executada. Entendeu? Então, tem essa interpretação da ISO 29119, dígito 3, que o teste link acaba por chamar de resumo. Aí a gente tem pré-condições lá no teste link e a gente tem status. Veja, a ISO 29119, dígito 3 e o ISTQB, eles apresentam uma informação que poderia ser escrita dentro de uma folha de papel. Já o teste link não. O teste link é uma ferramenta. Ela interpreta que o caso de teste ele vai passar por mão de outras pessoas. Então ela colocou o campo status para falar assim: esse caso de teste foi executado ou não foi executado? Que é uma questão sistemática. Entendeu? Ou seja, o sistema precisaria de ter o status para demarcar qual que é o momento atual daquele determinado caso de teste. Entenderam a ideia? Então aqui está para vocês, realmente assim, entrando bem no detalhe assim, de o que é caso de teste. Beleza? Vamos ver um exemplo? Vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de um caso de teste segundo a ISO 29119, dígito 3. Esse caso de teste, segundo a ISO 29119, dígito 3, é o seguinte: você tem que ter um ID. Então eu coloquei ali o ID 1. Tem que ter uma prioridade. Prioridade é, se eu tiver 10 testes, ok? 10 testes. E esses 10 testes que eu tiver que escolher qual que é a ordem dele, eu vou pela prioridade. Então, os que tiverem prioridade alta, eu vou executar primeiro, média em segundo, entenderam? E baixa em terceiro, prioridade. Beleza? Rastreabilidade. Rastreabilidade é qual é a condição de testes que originou esse caso de teste. Você lembra, né? Funcionalidade que gera condições de testes, que gera casos de teste. Ok? Então, qual que foi a condição de testes que esse teste aqui foi originado para testar? Aí eu tenho o meu objetivo, que é o meu título do caso de teste. Além disso, eu tenho as pré-condições. Então, aqui, ó, pré-condição, eu tenho um saldo de R$5.000,01. Aí as minhas entradas, escolhi um destinatário que não foi favorecido e transferi o valor de R$5.000,01. O que tem que acontecer nos resultados esperados? O usuário é avisado que o valor excede o limite e a transação não é realizada. Caso de teste. Por que surgiu esse bendito documento? Surgiu. Agora um pouquinho de história aqui para você. Surgiu pelo seguinte. Tava lá a galera tentando formalizar a área de testes. Eles pensaram, mano, tem muito trabalho para fazer
para pensar em testes que eu vou realizar. O outro cara falou assim: não, mano, você está certo. Precisamos estabelecer cargos dentro da nossa área. E aí uma outra pessoa chegou lá e falou assim: verdade, mano. A gente precisa ter uma estabilização, estabelecer cargos. Porque com cargos, a gente estabelece salário. Chegou um gerentão e falou assim: é verdade. Se a gente tiver cargos, a gente vai conseguir pagar menos para um, mais para outro. Isso é boa ideia, hein? Aí eles definiram o seguinte, eles falaram assim: vamos ter alguns cargos aqui, jovem. A gente vai ter um cargo que vai ser o testador. E a gente vai ter um cargo que vai ser o analista de testes. Aí qual vai ser a diferença? Alguém falou. O outro falou assim: a diferença é que o analista de testes vai ler o requisito, vai criar as condições de teste, vai aplicar as técnicas de teste, vai ser uma pessoa que manja do rolê. E ela vai, então, criar uns documentos. Vai ser o documento de caso de teste. E aí, a gente pega uma outra pessoa que está no começo de carreira, está ganhando um pouco menos ainda. A gente fala para ela, pega esse caso de teste e executa. E quando você executar, fala se ele passou, se ele falhou e se teve bug. Se tiver bug, se reporta. Então ficou lá o analista de testes e o testador. Aí o que aconteceu? Esse nosso testador, então, pegou o documento, caso de teste, e executou. Então, o que acontecia, né, nesse formato? Um analista de teste, ele ficava lá, então, só pensando em quais casos de teste fazer. E o executor de teste ficava lá só executando aqueles testes. Entendeu? O analista de testes acabava ganhando mais, o testador, o executor, acabava ganhando menos. Porque o trabalho de um era mais complexo que o trabalho do outro. Beleza? Nessa configuração, cara, caso de teste é uma maravilha. Não é? Se você tem essa separação, é uma maravilha. Agora eu quero dar uma dica aqui para você que trabalha dentro de um contexto ágil. Porque isso que eu acabei de dar de exemplo aqui não é ágil. Isso é um contexto tradicional, cascata, waterfall. Você tem um analista de teste e você tem um testador. Para você que trabalha no ágil, você não tem essa divisão de analista de teste e testador. Concorda? Você não tem. O que você tem? Você tem o QA, que ele tanto pensa nos testes quanto executa os testes. Se você pensa e você executa, por que você está criando caso de teste? Se eu vou criar e eu vou executar, por que? Entende? Por isso que eu recomendo para você que está no ágil, é que você dê uma boa pesquisada aqui no meu canal, para que você possa entender quais são outros pontos que me fazem acreditar que caso de teste dentro do ágil não faz sentido. Tá bom? Mas procura no canal. Aí você também olha lá na revista TSPI, que é uma revista dos meus alunos. Eles escrevem artigos lá. Você pode ler também, tem alguns posts falando sobre isso. E você pega qual que é aí a opinião de outros pesquisadores também. Você vai entender que não faz muito sentido não. Entendeu? Mas só joguei aqui para vocês para que vocês pudessem meio que refletir aqui um pouquinho e entender sobre isso. Tá bom? Beleza. Caso de teste, então, tem esse fundamento. É escrever os testes que precisam ser feitos para alguém executar. Beleza? Espero que nesse momento já esteja super claro para você a diferença entre cenários e casos de teste. Mas ainda não acabou a aula. Sabe por quê? Porque hoje em dia, ainda há uma anomalia no mercado. A anomalia no mercado é o seguinte. Tem lá uma sintaxe chamada Gherkin, que eu já falei para vocês antes. E a sintaxe Gherkin, quando ela começou a ser popularizada, ela tinha lá uma demarcação de scenario, que significa cenário em português. E aí um cenário tem um título. E também tem steps, que significam passos. Um passo é iniciado, o cenário é iniciado por given, que significa dado que são pré-condições. When, quando, que significa ações. Then, resultado esperado, que significa então. Aí você olha para o caso de teste
E você fala, mano, tem pré-condição, tem o objetivo, tem as ações, tem os resultados esperados. É Gherkin! Caraca, isso daqui é Gherkin! Ah, meu Deus, já sei! Isso é mais inovador. Gherkin é mais inovador, cara. Vou abandonar completamente esse negócio do ISO 29119 dígito 13. Vou começar a usar Gherkin para fazer os meus casos de teste. Foi isso que eles pensaram. Só que a questão é que Gherkin, segundo a própria documentação do Gherkin, ele fala o seguinte: um cenário, ele nem chama mais de cenário. Se você for olhar na documentação do Gherkin, você vai ver que eles pararam de colocar em foco a palavra cenário. Eles agora colocaram em foco a palavra exemplo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se você for olhar lá para o Dan North, que é o criador do BDD, se você for olhar lá para o Aslak Halesoy, que é o criador do Cucumber, você vai ver que os caras, eles entenderam, cara, que a galera de teste de software acabou instituindo o Gherkin como caso de teste. Eles falaram, mano, não é isso, cara, vocês entenderam errado o rolê. Cucumber, inclusive, é bem conhecida como, né, a linguagem, a ferramenta menos compreendida do mundo. Gherkin, usar Gherkin para chamar de caso de teste é uma anomalia. Uma anomalia que foi, né, descrita como anomalia pelo próprio criador do BDD, pelo próprio criador do Cucumber e por, né, por todos os pesquisadores sérios que eu conheço dentro da área de teste de software. Ok? Vai olhar para o Elias, ele não acha correto. Vai olhar para o Valmir, não acha correto. Vai olhar para, né, sei lá, para os caras do Agile Testers, né? Galani, sei lá, o Ramsés, uma galera que faz parte da comunidade Agile Testers. Também, né, não vem como sendo algo que faz sentido. Cara, se a gente está olhando para os fundadores do rolê e eles falam que, mano, isso não faz sentido, por que a gente continua usando? Eu vou dizer para você. Eu até fiz um post dias atrás sobre isso. Se você escrever um caso de teste com Gherkin e você rodar com Cucumber, não vai dar erro. Entendeu? Por quê? Porque é uma linguagem aberta. Você escreve o que você quiser, cara. Você pode escrever com Gherkin até uma receita de bolo. Vai funcionar. Mas não é porque funciona que está correto. Entenderam? Então, reflitam sobre isso e busquem mais informações. Fala, cara, o Júlio tá falando a verdade mesmo, cara? Será que assim, o cara do criador do BDD tá falando que não é isso, mano? Como assim? Entendeu? Então, procura depois, vocês vão identificar. Mas eu acho que o fator chave aqui é pesquisar. Quando você pesquisa, você ganha mais conhecimento. Entendeu? Eu sempre costumo dizer o seguinte. Tem muita gente que fala assim, Júlio, por que vale a pena ter você como meu mentor e participar da sua mentoria em teste de software? Por que vale a pena? Vale a pena por quê? Porque eu fico me matando de estudar o tempo todo. E aí, muitas pessoas não têm tempo para estudar. Elas acabam, né, se perdendo tanto dentro do seu dia a dia de trabalho, porque a rotina é pesada, porque tem a casa para cuidar, porque tem os filhos para cuidar, tem um monte de coisa para fazer. Eles não conseguem, sabe, manter o pacing, manter o ritmo e conseguir se manter atualizado ao mercado e ter informação que vem direto da fonte fundamentada. Entendeu? Então, eles estudam comigo. Por mais que eles são iniciantes, por mais que eles são seniors, super seniors. Caraca, se você for olhar aí no chat, provavelmente tem um montão de aluno meu que é super senior, que está aqui e que está lá comigo fazendo a mentoria. Por quê? Porque eu trago para eles a informação que eles não têm muitas vezes tempo de conseguir estudar. Eles têm discussões profundas porque muitas vezes não tem tempo de estudar. Às vezes não tem tempo para conversar com alguém ou não tem alguém que é referência para conversar. Entenderam? Então, seja comigo, seja com alguma outra pessoa, cara, tenha um mentor para te ajudar a conseguir chegar mais rápido na informação que você precisa. Entendeu? Então fica essa dica para você também. Beleza? Ah, Júlio, não concordo com o que você disse sobre Gherkin. Cara, você não tem que concordar comigo, você tem que concordar com o cara que criou o negócio. Entendeu? Não é comigo. Eu estou lendo para você a fundamentação. É isso.
Entendeu? Então, tipo, vai lá buscar, vai entender, ver se é isso mesmo, entendeu? E você vai acabar vendo que é isso mesmo, tá bom? Eu lembro de um conteúdo que o criador do BDD, inclusive, ele até usa uma brincadeira, ele fala assim, eu já subi em cima do telhado para ficar gritando para os testadores que eles estavam entendendo a coisa da forma incorreta, mas não adianta. Não adianta. Eu já falei isso 1000 vezes e não funciona, mas vou continuar, né, disseminando isso. Então aqui, para que vocês possam entender como seria um exemplo do caso de teste na anomalia, né? Seria assim: cenário, transferência de valor acima do permitido para não favorecidos. Dado que eu tenho saldo de 5.001 centavos, quando eu escolho um destinatário não favorecido e transfiro o valor de 5.001, então o usuário é avisado que o valor excede o limite e a transação não é realizada. Ok? Esse daqui é um exemplo usando a anomalia. Júlio, se você considera que isso é uma anomalia e você não recomenda que a gente use isso daqui, o que você recomenda? Se você tem que escrever caso de teste, tem o caso de teste lá. Beleza? Mas por que você está mostrando isso aqui? Porque você gastou uns minutos do seu tempo para escrever esse slide e falar isso para a gente. Sabe por quê? Porque eu, Júlio, eu não posso vir aqui e falar para vocês só o que eu acho ou o que eu acredito. Se eu vier aqui publicamente para compartilhar com vocês alguma coisa que está fundamentada só no meu achismo, ou nas minhas crenças, ou na minha fé, isso não vai ajudar você a alavancar a sua carreira. A gente não está aqui nessa aula de hoje, você não está aqui assistindo esse vídeo até agora porque você quer saber qual que é o meu achismo. Você está aqui porque você quer saber como alavancar a sua carreira. Não é isso? Pois é. Para você alavancar a sua carreira, você tem que seguir um método. Um método que eu vi funcionar na minha vida até agora foi: você precisa se alinhar às necessidades do mercado. Sabe o que o mercado pede hoje? Como a segunda ferramenta mais pedida do mercado? Cucumber. É isso mesmo. Para você que é testador, o mercado pede Cucumber. Cucumber é o lugar que você, a ferramenta que você usa para transformar essa anomalia aqui em um cenário automatizável. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer alavancar a sua carreira, por mais que isso daqui seja errado, você vai ter que aprender, porque a segunda ferramenta mais pedida pelo mercado é o Cucumber, então você vai ter que aprender isso. Uma vez que você aprender, você vai ficar mais relevante para o mercado e você vai entrar na empresa. Quando você entrar na empresa, você vai ser o melhor usador de Cucumber da empresa. As pessoas do seu time vão elogiar você e vão reconhecer você como realmente uma referência naquilo. Aí você fala assim, gente, aí é a hora da verdade. Você fala assim, gente, isso que a gente está fazendo aqui não faz sentido. Ou, gente, tem formas melhores de fazer isso daqui. Você já vai estar com a bola lá, você vai estar com a moral lá em cima, cara. Sua reputação vai estar super alta. Aí você doutrina, aí você ajuda, aí você estabelece o que é o correto. E aí você estabelece o que é mais produtivo. Entenderam? Então, o que você encontrar aqui no canal é como você usar de métodos passo a passo para conseguir alcançar o objetivo. Qual o objetivo que você tem para você no início da aula? Alavancar a sua carreira, aumentar seu salário em mais de 30%. Quer fazer isso? A forma de você fazer isso é, dentre outras, né? Porque o método ele tem muitos passos, dentre outras, você conseguir se adaptar às necessidades do mercado, ok? Agora com vocês. Vocês até agora estiveram aqui junto comigo, acompanharam até o final. Agora eu preciso que você faça algo também. Eu preciso que você clique no botão curtir. Sim, agora é o momento do youtuberzinho aqui.
Clica no botão curtir para ajudar aí a dar mais relevância para o vídeo. É tudo sobre relevância, beleza? Clica no botão curtir para dar mais relevância sobre o vídeo. Comenta, porque quando você comenta, né, a plataforma, a rede social, ela fala: ô, tem alguma coisa interessante acontecendo aqui, mano. Olha a galera comentando, entendeu? Então também ajuda para que a gente consiga atingir mais pessoas, beleza? E definitivamente compartilha com seus amigos para que eles também consigam aí ter acesso a esse conteúdo de hoje que a gente preparou para vocês com tanto carinho, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.